O retorno das precipitações no estado logo na primeira semana do ano trouxe alívio aos produtores rurais. Em alguns locais foram mais de 20 dias sem chuva. Esse período de restrição hídrica provocou danos em algumas lavouras de milho do sequeiro. A gente acredita sim que houveram perdas na cultura do milho e isso varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta no momento em que ocorreu essa estiagem, né? Então a gente tem fases como a que a gente chama de embonecamento, que é uma das fases mais críticas para a cultura do milho com relação à escassez hídrica. E muitas lavouras estavam nessa fase, que é onde ocorre a polinização. Com isso, a gente tem uma menor polinização e uma menor granação da espiga, o que não pode ser recuperado nem com a volta das chuvas. Já aquelas áreas onde se conseguiu que acontecesse a granação, com a retomada das chuvas pode ocorrer o enchimento de grão e recuperar a parte do potencial produtivo. Para os produtores de leite que investiram no milho pensando na dieta dos animais, a falta de chuva poderá comprometer a qualidade da silagem. Pode reduzir um pouquinho também o potencial produtivo, a expectativa que se tinha de produtividade e também a questão da qualidade, porque as folhas vão ficando secas e isso vai reduzindo a qualidade. Também em algumas áreas não foi possível que acontecesse perfeitamente a granação e nem o enchimento de grãos. Então isso vai afetar sim em produtividade e em qualidade a silagem. Na soja, a falta de chuva não chegou a prejudicar a cultura, que apresentava ritmo de crescimento menor do que o desejado em virtude das noites mais frias logo nas primeiras semanas de desenvolvimento da cultura. Esse período onde a gente teve pouca umidade e altas temperaturas atrasou um pouquinho o desenvolvimento da cultura da soja, que vinha tendo um desenvolvimento mais lento do que o esperado. Mas a gente acredita que isso não chegou a causar perdas em função da retomada das chuvas, então a expectativa é de um excelente potencial produtivo para a cultura da soja. Segundo o pesquisador da Embrapa Trigo, diferente do que ocorreu na safra passada, este ano, os produtores terão que conviver com os reflexos da laninha, mesmo com intensidade menor. Nesse verão de 2017, em função do fim do El Niño, em função da presença do evento Laninha, nós deveremos ter as chuvas rápidas, chuvas esparsas e uma chuva que, muito provável, ficará em torno ou abaixo dos valores normais. Então, para a agricultura do sul do Brasil, principalmente para os cultivos de verão, no caso da soja e na soja, do milho também, pastagem, o que se pode esperar, o que se deve ter presente não é a projeção necessariamente de uma tragédia, de uma anomalia extrema previamente anunciada, mas tem que ter claro que dificilmente os resultados que os produtores alcançarão em termos de produtividade das lavouras, em função do regime de chuvas que se projeta, serão os mesmos do ano passado. Em anos em que o clima é incerto, o manejo das culturas é decisivo para obter uma boa produtividade. A grande diferença no desempenho das lavouras estará muito associada ao manejo das culturas, ao seu histórico de produção, ao seu esmero, ao seu cuidado que o produtor tem em relação ao seu manejo de solo, conservação de solo. Em anos que as chuvas não são tão abundantes, a qualidade do solo, a não existência de camadas compactadas que impeçam o aprofundamento das raízes, um teor elevado de matéria orgânica, não impedimento de natureza química, isso se reflete de forma acentuada. Então, aquelas lavouras que o solo tem uma boa estrutura, teor de matéria orgânica elevado, seguramente períodos de estiagem de curta duração, de 10, 15 dias, como são comuns em anos de laninha, poderão ser superados sem maiores impactos nas lavouras.